Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando aos nossos trabalhos aqui no canal principal, né? Hoje é uma terça-feira, dia 5 de maio de 2026, né? E a análise que a gente vai falar aqui hoje, fazer aqui hoje, né, a matéria que eu vou levantar aqui hoje, eu acredito que nenhum outro canal aí que trata de geopolítica, que trata de assuntos diferentes, né, vai lidar. Seguinte, vocês perceberam que alguns dias atrás, né, o sábado retrasado, Donald Trump teve aquele problema naquele hotel em Washington, em que eles estavam fazendo o jantar com os correspondentes da Casa Branca, né? Uma tentativa de um atentado contra ele, uma tentativa de um atentado contra a vida dele, um tal de Cole Thomas Allen, né? Cole Allen Thomas, ninguém sabe o nome do cara direito, cada um fala de uma maneira. Foi a quarta tentativa, pelo menos aqui a gente tem conhecimento e que foi fartamente noticiada desde enquanto Trump era candidato e estava tentando voltar ao poder nos Estados Unidos da América. Obviamente que isso aí suscita, né, um questionamento por parte do Trump, do movimento MAGA, do Partido Republicano. Pô, é muita coisa em tão pouco tempo. Então ele, além de ter que triplicar a segurança, ele tem que ficar de olho nos inimigos internos, né? Porque pode ser que a segurança dele esteja muito preparada para os inimigos externos, né? Mas o problema também são os inimigos internos, que não são poucos, né? E perante a toda essa situação, obviamente, né, o que aconteceu? Hoje eu vi uma matéria no TOT 3126, vinda lá do Steve Watson, né, que é aquele analista do Modernity News. É um inglês, o Steve Watson, né, um cara que fala com sotaque britânico carregado, né, tinha vídeos dele que circulavam pelo YouTube, TikTok, alguns tempo atrás. Eu não vi mais. Facebook tinha muitos vídeos dele, eu não vi mais, né, eu mexo às vezes no Facebook, eu não vi mais vídeos dele. E ele fala que o Congresso norte-americano, por pressão do Partido Republicano, principalmente por uma deputada da Flórida, que é muito aliada do Trump e do Rubio, que é a Ana Paulina Luna, uma morena, uma moça morena jovem, bonita, né? Eles querem fazer uma audiência agora, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Os republicanos clamaram lá no comitê, né, de assuntos eu não sei que exatamente qual comitê, né, o comitê de assuntos sigilosos, provavelmente, né, clamaram uma audiência para falar sobre um programa nefasto
que a CIA tinha controle disso, pelo menos era o que se comentava muito, o tal do MK-Ultra, famoso programa MK-Ultra, que eles dizem que é um programa de controle mental, né? Hollywood já documentou algumas coisas sobre o programa MK-Ultra, principalmente naquela série do Jason Bourne, né? A Identidade Bourne, não sei o que Bourne, com aquele ator Matt Damon. Aquilo ali, ele mostrava claramente como que era esse programa, né? Os caras pegam uma pessoa que já tem problemas na família, retiram da família e leva para fazer uma espécie de lavagem, né? Dá um tratamento na cabeça do cara que acaba criando uma outra pessoa, uma nova identidade, com sempre uma missão a cumprir, óbvio, né? Um objetivo do Deep State, né? E eu acredito que agora o Donald Trump e o Partido Republicano ficaram fartos disso aí, porque eles estão promovendo essa audiência, né? Pressionar o Congresso, que definiu essa audiência, vai ser a semana que vem, no dia 13 de maio, né? Acredito que o Trump quer resolver isso aí, porque 4 vezes não é brincadeira, né? Em apenas 2 anos, né? Graças a Deus os caras erraram, né? Não tiveram êxito, mas como é que faz se eles tivessem tido êxito, né? Como é que faríamos? Como é que fica a humanidade? Isso aqui não é só um problema interno dos Estados Unidos, é um problema, eu não vou dizer da humanidade, mas é um problema do continente americano inteiro, né? Que a gente fica na dependência aí do Trump resolver a nossa questão, né? A questão latino-americana. Falando em resolver questões latino-americanas, né? Parece que no dia 7, depois de amanhã, vai haver um encontro do presidente brasileiro Lula da Silva com o Trump. Ele vai para Washington, né? Eu estou na expectativa para ver como vai ser esse encontro, né? Se vai ser parecido com aqueles encontros que o Trump teve com os líderes europeus, né? Ele senta naquela cadeirinha lá no Salão Oval e talvez vai ouvir um monte de coisas, né? Foi assim com o Keir Starmer, com o Friedrich Merz da Alemanha, Emmanuel Macron, com o líder, né, o presidente da África do Sul, foi com o Zelensky foi gritaria, vocês lembram disso, né? Fevereiro do ano passado, pouco depois da posse aí do Trump. Então agora vai encontrar com o presidente brasileiro, lá na cadeirinha famosa, no Salão Oval. Vamos ver o que vai sair daquilo ali, né? Mas voltando aqui então. O Congresso norte-americano, por pressão dos republicanos, marcaram essa audiência para esmiuçar, essa é a melhor palavra, tudo que envolve o tal do projeto MK-Ultra da CIA, né, que dizem que é um projeto nefasto, né, perturbador, que é trabalhado por essa ala aí da inteligência norte-americana. Sempre foi uma coisa meio obscura, sempre envolvido em muitos boatos. Dizem, né, que até o Mark Chapman estava envolvido com isso. Para quem não lembra, Mark David Chapman é o cara que matou John Lennon lá no dia 8 de dezembro de 1980, na porta do edifício Dakota, em Nova York, né? Ele morava no Havaí, do nada foi para Nova York para resolver o problema da mente dele, né? E tirar a vida do Beatle, né? Do eterno Beatle John Lennon, né? E o John Lennon também estava envolvido com muita coisa que não era boa, né? Nos anos 60 e 70 ele estava envolvido com os Black Panthers, né, com toda aquela agitação social nos Estados Unidos, quase ao ponto de ser expulso do país, né? Ele estava desesperado porque ele não queria ser expulso do país. Já que a gente está falando de projeto MK-Ultra aqui também, sugiro que vocês assistam, e está aberto no YouTube com legendas. Então, se está aberto no YouTube com legendas, é legal vocês assistirem. Chama USA, né? United States of America, USA versus John Lennon.
os promotores norte-americanos que queriam expulsá-lo do país porque diziam que ele era uma influência nefasta para os jovens norte-americanos no quesito político, né? Muito diferente do papel dele como músico, como artista, ele se metia em querer ser ativista político e não tinha conhecimento para tal, né? Eu acho que a gente tem que separar as duas coisas, né? O músico, o artista é brilhante, né? Um cara que marcou a sua passagem por esse planeta, por esse mundo. Já o ativista, medíocre, ridículo e teria que ser retirado de cena mesmo, né? Teria que ser impedido mesmo de fazer aquilo que ele fazia. Infelizmente, acho que ele era um cara muito jovem na época, tinha muito dinheiro e com certeza era cercado de bajuladores e pessoas que promoviam esse tipo de coisa, né? Não devia, né, ter os pais, não tinha os pais, né, para poder esclarecê-lo melhor e, né, infelizmente deu no que deu. Mas voltando aqui então, né, vamos falar sobre o programa MK Ultra e essa audiência do Congresso norte-americano promovida pela deputada Ana Paulina Luna, republicana da Flórida, muito aliada de Trump e Rubio, né? É uma matéria que o Steve Watson escreveu aqui, foi traduzido no TOT 3126, né? Ele diz o seguinte: o programa MK Ultra da CIA, um dos capítulos mais nefastos e perturbadores da história da inteligência americana, recusa-se a desaparecer na obscuridade. Uma audiência no Congresso marcada para o próximo dia 13 de maio, agora, semana que vem, está colocando os experimentos de décadas feitos pela CIA de volta aos holofotes da nação, levantando novas questões sobre o sigilo governamental, os limites éticos e a proteção das liberdades individuais contra o poder descontrolado do Estado. Eu diria que isso aqui já não é mais nem controlado pelo Estado, né? E por que isso está voltando aos holofotes? Com certeza por pressão dos republicanos e do próprio Trump, depois de tudo que tem ocorrido com ele em tão pouco tempo, né? A deputada da Flórida, Ana Paulina Luna, anunciou que uma força-tarefa sobre toda a desclassificação de segredos federais, esse é o comitê, né, o nome, chama Força-Tarefa sobre Desclassificação de Segredos Federais, né? Vai examinar o programa de controle MK Ultra da CIA da época da Guerra Fria. A medida ocorre em meio a documentos recentemente divulgados e alegações persistentes em torno da morte de cientistas importantes envolvidos no trabalho. Também tem isso, né? Aqueles cientistas que desapareceram, né? O que começou como uma busca por ferramentas de controle mental durante uma tensa rivalidade global, né? USA versus União Soviética na época da Guerra Fria, deixou um legado de muita desconfiança que continua a desafiar a fé pública nas agências de inteligência norte-americanas, especialmente a CIA, criada nos moldes da agência OSS alemã, né, da época do homem do bigodinho, né? Assim como o próprio programa de controle mental foi criado com base também em experimentos lá alemães dos anos 40. Experimentos feitos por aqueles homens da ideologia do homem do bigodinho, né? Olha lá, o projeto MK Ultra funcionou principalmente de 1953 até 1964, bem no auge da Guerra Fria, né? No escritório de serviços técnicos da CIA. Abrangeu 144 subprojetos que exploraram o uso indiscriminado de drogas, hipnose, isolamento social, privação sensorial e técnicas psicológicas destinadas a manipular o comportamento humano para interrogatório e outros fins, né, outras finalidades. A agência testou esses métodos em indivíduos voluntários e involuntários. Eu acho que essa de voluntários é mentira, né?
involuntários, eu acredito, incluindo criminosos, pacientes mentais, viciados, soldados do exército norte-americano e cidadãos comuns, muitas vezes sem consentimento ou conhecimento dos mesmos, né? Um documento interno de 1956 chegou a ponderar substâncias de teste em cidadãos estrangeiros, mas acabou determinando que os testes involuntários em cidadãos americanos devem ser continuados. Porém, a CIA, né, e seus técnicos, seus chefes, seus funcionários, destruíram a maior parte dos documentos de registros dessas experiências em 1973. Né? A existência desse programa, porque até o momento então era um segredo absoluto, segredo de Estado total, né? Só se tornou pública em 1975, também por meio de investigações do Comitê da Igreja e da Comissão dos Rockefellers, provocando indignação generalizada e levando a uma nova supervisão do Congresso sobre todas as atividades de inteligência do país. Ou seja, estava bem nas barbas do Congresso, eles não sabiam o que acontecia lá dentro. Não. Mais tarde, o Arquivo de Segurança Nacional resumiu o escopo destes abusos contra indivíduos, geralmente cidadãos americanos, que frequentemente não tinham ideia do que estava sendo feito com eles, né? Por isso que eu recomendo, se você quer saber mais sobre esse tipo de programa, seria legal você assistir o filme lá, a trilogia do Bourne, né, do Jason Bourne, que é o do ator Matt Damon. Eu sei que tem vários, tem 4 ou 5 filmes, tem Identidade Bourne, não sei o que Bourne, Jason Bourne, são 4 filmes e eu não sei se tem isso na Netflix, como é que tá, se dá para assistir no YouTube, mas ele foi treinado para executar missões, digamos assim, difíceis, né? Aí ele pergunta, os ecos do projeto MK Ultra persistem ainda nos dias de hoje? Ele faz uma pergunta aqui no texto, né? Oficialmente, o programa terminou há mais de 6 décadas. No entanto, a destruição generalizada dos registros das experiências em 1973, antes da divulgação pública completa, deixou lacunas que continuam a suscitar ceticismo e a incomodar a nação. Não. Alguns pesquisadores e observadores argumentam que o padrão de negação inicial, né, seguido por admissões parciais do programa, levanta questões legítimas sobre se essas pesquisas comportamentais semelhantes às operações de influência mental e psíquica podem ter evoluído sob nomes ou programas ou até classificações diferentes, ou seja, aí descobriram, muda o nome e toca o projeto com outro nome, não? Pois é. Embora nenhuma evidência concreta confirme programas em andamento idênticos ao que era o MK Ultra, o precedente histórico de total sigilo, na época, né, combinado com rápidos avanços na tecnologia de vigilância, da neurociência e da manipulação comportamental baseada em dados, levou algumas pessoas a especular que os objetivos subjacentes de entender e influenciar as mentes humanas não foram totalmente abandonados, ou seja, eles continuam até os dias de hoje, né? E isso aí passou a ser um problema, porque em tão pouco tempo os caras estão tão desesperados com as mudanças que o Donald Trump está promovendo, que em pouquíssimo tempo, né, em 2 anos, eles foram 4 vezes para cima do cara, né? E todas essas pessoas que tentaram, eu não sei se vocês lembram ou observam isso, né? Principalmente aquele meio doido varrido que tentou lá em Mar-a-Lago, que era um cara meio aliado da Ucrânia, né? Estendia bandeiras ucranianas no quarto onde ele morava. Eu me esqueci o nome dele agora. Ele chegou perto com um AK-47, ele chegou perto do campo de golfe do Trump, lá em Mar-a-Lago, né? Todos eles parecem ter
a mente perturbada, né? Pois é, né? A gente não pode afirmar, mas levantou suspeitas e agora os republicanos vão tocar, vão fuçar mexer nessa ferida aí, né? A programação mental desse projeto é um método de controle de mente utilizado por numerosas organizações para fins secretos e obscuros e sua origem é alemã, do início dos anos 40. É da ideologia do homem do bigodinho, né? É uma continuação, então, do projeto MK-Ultra, agora chama Projeto Monarch, um programa de controle da mente desenvolvido pela CIA e testado também em militares e civis, ou seja, eles não pararam, eles continuam. Os métodos deles são incrivelmente sádicos, o propósito é traumatizar a vítima, os resultados esperados são horrorosos. Criam um escravo com a mente controlada, que pode ser acionado a qualquer momento, para executar qualquer ação exigida pelos seus manipuladores, que depois abandonam e o cara assume a culpa, com o perdão da palavra, da merda que ele fez, né? Tem muita cara do que está acontecendo aí com o Trump, então ele tem que tomar muito cuidado. Eu acredito que não só por causa da morte dos cientistas, mas também por conta desse exagero sobre ele, é que os republicanos, né, o movimento MAGA, suscitou agora essa audiência do Congresso e eles querem esmiuçar isso aí, detalhe por detalhe. Vamos ver onde isso vai parar. O Trump tem muitos problemas internos. Externos também, né? Tem o Irã, tem os ditadores aqui da América do Sul. Ele já resolveu, né? Que foi o Maduro. Agora tem o caso de Cuba, que todo mundo que acompanha o canal sabe que, na minha opinião, deverá se resolver em breve. Tem o caso do Irã, não é? Que ainda insiste em continuar a guerra, não quer se entregar, não admite as leis propostas pelo Sun Tzu na arte da guerra, quer enfrentar um adversário muito maior, não tem apoio, embora muitos falem que tem apoio da China e da Rússia, abertamente não tem. A Rússia e tampouco a China não são loucos de fazer isso abertamente. Por baixo dos panos, né, nos bastidores, a gente nunca sabe, não dá para pôr a mão no fogo. Agora, apoio de bastidores nunca é efetivamente real como um apoio aberto, né? E apoio aberto os iranianos não têm, né? Estão ficando sem dinheiro, porque estão perdendo aí, como eu já disse aqui no canal, mais de 170 milhões de dólares em vendas de petróleo por dia. Estão com problemas internos, né? A Guarda Revolucionária quer passar por cima das decisões do presidente. Também não tem mais um líder teocrático religioso, porque o único que sobrou, o Mojtaba Khamenei, né, filho do Ayatollah Khamenei, não tem tanto envolvimento aí com a religião como tinha o pai. Inclusive dizem que ele até faz parte lá da sopa de letrinhas, né? Que ele é do movimento lá da sopa de letrinhas. Então com certeza não deve ter conhecimento mesmo sobre a parte teocrático-religiosa. Então internamente o Irã está uma baderna também, né? Mas eles não querem admitir. Mas é questão de alguns dias aí para o Trump e Israel resolverem esse problema. Ontem eles atacaram navios lá do Emirados Árabes Unidos, né? No mar do Emirados Árabes Unidos, né? Ali no Estreito de Hormuz, mas na parte que cabe ali aos Emirados, né? Vamos ver qual vai ser a reação de Israel. Israel diz que já está pronta para voltar com os ataques, está aguardando aí a notícia e o comando de Donald Trump, vendo o que ele decide. Mas é isso aí. Então aqui nessa análise, Trump voltado agora para resolver um problema interno, problema grave nessa questão aí desses experimentos de MK-Ultra, na qual ele quase foi vítima aí 4 vezes, né? Vamos aguardar, vamos ver o que vai dar isso aí. Dia 13, semana que vem, a audiência do Congresso. Pode ter certeza que essa moça da Flórida, ela é bem republicana, ela é bem trumpista, né? Ela coaduna com os ideais aí da Nova, do MAGA,
do Marco Rubio, do Trump, ela vai pôr o dedo na ferida lá contra essas agências aí, principalmente a CIA. Vamos ver o que vai dar. Gente, muito obrigado, eu agradeço imensamente aqueles que colaboram com o nosso canal. Por favor, colabore você também com o nosso canal, com qualquer valor. Eu estou sempre disponibilizando o número da conta no Bradesco e a chave do Pix aí na tela. Então ajude-nos, porque a gente depende de vocês, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, uma excelente semana. Eu volto amanhã. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.